Arrasca. Comunicar Arrasca. Muito blá 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 blá. Com Nuno Cardoso e Jorge Correia. Comunicar Arrasca. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Comunicar Arrasca, o nosso podcast de Nuno Cardoso e Jorge Correia. Este já é o quarto episódio, um bocadinho mais à frente do que aquilo que nós tínhamos pensado. Estamos a fazer alguns progressos. Hoje também com uma convidada especial que se junta hoje a nós então para este quarto episódio do nosso podcast. Eu passava já a palavra ao meu colega de painel, de bancada, o Jorge, também para apresentar a nossa convidada, Jorge. Sim, antes disso também dizer que, ou seja, são 4 episódios para as 4 pessoas que ouvem, não é? Portanto, é um episódio por pessoa, que acho que também já é bastante bom. Estamos bem. E depois também ressalvo a questão de ser uma convidada especial, porque todos os convidados que tu dizes são especiais, não é? E acho que também isso é bom para passar um bocado de graxa. Mas é bom porque é a primeira convidada de género feminino e é uma pessoa com quem eu me identifico muito e acho que faz todo sentido estar aqui porque também é uma área. E nós voltamos a dizer, apesar do podcast ser ligado à comunicação, vamos tentar ir a várias áreas. Isto aqui acho que é uma área bastante interessante e que não é tão falada assim. Portanto, passo então aqui a falar um pouco da Sofia. A Sofia é gestora de redes sociais e designer na Readiness IT, acho que estou a dizer bem, e da Latitude durante o dia. Depois tem outra profissão mais na sombra, que é freelancer no tempo que resta. Depois trabalhou já com a EDP, com a OMA, Ordem dos Farmacêuticos, entre outras, e é viciado em experimentar novos hobbies. Gosta mais de chá do que café, pronto, uma das primeiras controvérsias. Aliás, é uma pessoa muito controversa. Gosta mais de chá do que café e, infelizmente, põe ananás na pizza. Portanto, Sofia, bem-vinda e obrigado por estar aqui connosco. Olá, obrigada por me convidarem. Eu não percebi assim, infelizmente. Vou já começar por aí. Pronto, é isso. Eu não também teremos que começar a filtrar mais os convidados. Também acho que sim. Fazer um pequeno formulário. Pronto, Sofia, se quiseres falar um bocadinho sobre ti, eu vou já fazer aqui um disclaimer. Eu e a Sofia tirámos o mestrado juntos na Universidade da Beira Interior. Pronto, mas falas um bocadinho sobre ti, de onde é que vieste, o que é que fizeste, o que é que estás a fazer. E acho que é sempre interessante passar esse currículo, digamos assim. Claro. Então, eu nasci na Covilhã, mas sempre morei na Guarda, ok? E depois, aos 18, vim para Lisboa estudar, onde moro ainda hoje. Entretanto, vim para estudar Direito, mas desisti, achei que era um bocado seca. Mais uma polémica logo aqui. Estamos de acordo. E fui para a Universidade da Beira Interior estudar Design. E depois onde conheci o Jorge no mestrado. Entretanto, a minha experiência profissional começou há cerca de 5 anos. Comecei na EDP. Depois disso me lembro para a Readiness, onde estou ainda hoje. E onde, como o Jorge já disse, sou designer e gestora de redes sociais. E às vezes um bocadinho canivete suíço. Infelizmente a nossa área é um bocado assim. E acho que é isso. E depois existe toda a vertente do freelance, que também podemos abordar daqui a pouco. Que existem sempre muitas dúvidas aí. Exatamente. Sim, exatamente. Pronto. Eu na parte do freelance, continuo-me a chatear a questão de ananás na pizza, sou-te sincero. Mas vamos continuar. A ti é muita gente. Exatamente. Então, nós neste episódio, lá está, vamos a tentar reduzir, salvo seja o tempo, para tentarmos aproveitar ao máximo, neste caso quando é alguém connosco, para aproveitarmos o tema dessa pessoa, mas se calhar pedi ao Nuno então para começar a falar do tema que eu e ele trazemos aqui à mesa, e depois continuaríamos a falar com o tema que a Sofia traz. Sim, foi dizer antes de mais que foi relativamente fácil chegarmos a um consenso, que nem sempre acontece entre nós dois, relativamente ao tema que aqui íamos trazer hoje, até porque, como vão perceber daqui a pouco, enquadra-se um bocadinho com a Sofia, com um bocadinho com a história dela e também com a tua, Jorge, e portanto acaba por se enquadrar neste quarto episódio. Nós vamos falar um bocadinho das dificuldades, de certa forma, demográficas que o nosso país representa, as diferentes oportunidades que há no interior do nosso país em relação às grandes cidades.
acho que já menos do que há uns anos atrás, mas mesmo assim nós ainda passamos um bocado por isso. No vosso caso, de forma mais direta, que saíram de localidades mais no interior para as cidades, no caso de Jorge Braga e no caso da Sofia Lisboa. No meu caso é um bocado o contrário, apesar de não estar totalmente no interior do país, estou numa pequena vila que é Ponta Barca e acabei por conseguir ter a oportunidade de trabalhar na área aqui em contexto local e não tive a necessidade ou a obrigação, que seja, de sair para uma grande cidade, sabendo de todas as dificuldades que estão inerentes a isso também, não é? Nomeadamente ao custo de vida muito mais alto nas cidades do que nas nossas pequenas localidades, e tudo isso são dificuldades acrescidas. Acho que é um tema que acredito que gera sempre muitas discórdias e opiniões distintas nas várias pessoas que nos vão ouvir, porque acredito que haja defensores das grandes cidades e defensores das pequenas vilas, e acho que é engraçado também que tem acontecido, se calhar, muito mais nestes últimos anos, que é ao contrário, das pessoas deixarem o stress das grandes cidades e procurarem o refúgio e o sossego e a qualidade de vida que está um bocado associada também das pequenas localidades. Não é? Eu passava já a palavra para o Jorge e depois para a Sofia, um bocadinho na mesma ótica de o que é que vos fez mudar, no caso de uma pequena localidade no interior, para cidades como Braga, por exemplo, no caso de Jorge. Sim, ou seja, como a Sofia disse, ela nasceu na Covilhã, mas viveu na Guarda, e eu, sendo do distrito da Guarda e sendo de uma pequena aldeia, acho que ainda esse paradoxo ainda é mais agressivo. E eu aqui vou focar um bocado na nossa área, na comunicação, no caso da Sofia, mais no outro tipo, que é algo que não é muito bem visto, ou seja, no interior ou nas pequenas localidades. Porque efetivamente há trabalho, claro que há, e tu focaste um ponto interessante, que é o êxodo para o interior novamente, porque as cidades estão cheias, os preços das habitações estão muito difíceis de suportar, mas há trabalho, mas o trabalho que se vê, sem ser um trabalho ligado aos municípios ou às freguesias, não é? Ou seja, um trabalho público, é muito ligado, neste caso, eu falo por experiência própria, aqui a questão dos lares de terceira idade, por exemplo, ou seja, são trabalhos não qualificados, ou o trabalho na agricultura, que é um trabalho que eu gosto bastante, mas que é não qualificado e é bastante instável. Portanto, falando em comunicação em si, e eu quero trazer aqui um exemplo que me aconteceu, que houve uma altura, quando eu procurava emprego, eu estive na República Checa, voltei, e depois houve uma altura que eu andava à procura de emprego, e procurei perto de casa, no interior, e efetivamente apareceram oportunidades, mas todas elas, não sendo na área da comunicação, eram muito mal remuneradas, e é do género: se tu não queres, alguém há de querer. É um problema de sempre. Exatamente. E infelizmente é muito assim, enquanto na cidade não é tão assim, porque há mais quem ofereça do que quem esteja disponível para realizar o trabalho. E aqui não, são salários bastante miseráveis, apesar de ser mais barato, o país é o mesmo, pagamos os mesmos impostos, e começamos a ter no interior cada vez menos, seja bancos, tribunais, a questão dos hospitais, começa a ser tudo muito longe, começa a haver poucas infraestruturas, e quem vem para cá ou vem já com uma vida consolidada, seja ela a nível financeiro, profissional ou para investir, porque acho que dificilmente alguém da nossa idade, da nossa geração, diz: ok, vou abrir uma empresa no interior, por muito amor que tenha ao interior, por muito que amor tenha à família e à vontade, nunca vai conseguir crescer. Mesmo como no caso da Sofia, sendo freelancer numa cidade, se calhar vai ter muito mais oportunidades do que trabalhar no interior com uma empresa, com o pequeno tecido industrial e empresarial que existe, e então é muito difícil darmos o salto ou crescermos. Obviamente que teríamos que fazê-lo, se assim fosse necessário, se não houvesse outra oportunidade, mas acho muito difícil, e acho que cada vez mais está a dilatar-se o fosso entre as oportunidades no meio urbano e no meio rural e interior e litoral. Não sei se a Sofia partilha a mesma opinião do que eu, mas é esta a minha opinião.
Sim, e concordo com praticamente tudo o que disseste. O principal motivo de nós termos saído é basicamente porque não existe emprego. É isso, ou tu trabalhas para câmaras, ou então esquece, não vai dar. E mesmo que não faças isso, no meu caso específico, na Guarda, penso que não existe uma empresa de design e depois são gráficas, portanto, nem sequer é a área em si, percebes? Já tinha de estar ali a diversificar um bocado. Portanto, é mesmo, tens de fazer a vida e abandonar, infelizmente. E depois lá está, essa empresa tem um monopólio. Se tu chegares amanhã e montares uma empresa, obviamente não vais ter clientes porque não te conhecem de lado nenhum, enquanto que aquela pessoa já está lá há 30 anos. Portanto, depois também é um bocadinho por aí. Portanto, sim, é muito complicado para nós. E imagina, por muito que tu chegues lá ok, faças freelancer ou crias uma empresa, acho que também não estão. Imagina que tu trazes um trabalho mais disruptivo e mais inovador e algo mais fora da caixa. Vai ser cancelado Exatamente, é logo. isso. Tu numa cidade é muito mais fácil, ok, perceber e teres pessoas que entendam e que sigam o teu trabalho e que até te abordem para trabalhar noutros projetos, do que numa cidade que basicamente, e eu volto a dizer, se não for 90 é perto disso, uma percentagem muito alta de que quem faz esses trabalhos são os municípios, são tudo que está à volta dos municípios, e tu vais ficar sempre naquela, ok, eu trabalho melhor, eu tenho melhor trabalho, tenho melhor portfólio, mas é difícil entrar no mercado do interior e se calhar mais nas zonas rurais do que numa cidade ou no litoral, não é? Sim, claro, e depois as pessoas, obviamente, que não têm a mesma cultura visual de quem está aberto a muitos estímulos numa cidade grande, faz parte, e então, sim, é muito complicado, sim. Vai muito de encontro àquilo que nós falamos já aqui julgo que no primeiro episódio, Jorge, e acho que a área da Sofia se assemelham um pouco às nossas nesse aspecto, que é somos um bocadinho reféns dos curiosos que vão fazendo umas coisas e que acabam por comer aquilo que é o nosso trabalho muitas das vezes, e as pessoas têm alguma reticência em apostar em certas áreas que não terão na ótica deles uma rentabilidade tão imediata ou tão rápida como eles queriam, em apostar em conteúdo diversificado, essencialmente em conteúdo especializado. Isso acaba por nos prejudicar a nós, enquanto profissionais destas áreas, da comunicação, do marketing e do design, no caso da Sofia, e acabamos por ficar um bocadinho reféns dessas grandes cidades, ou então, como vocês falaram e bem, da questão pública que acaba por aglutinar quase tudo que é esse tipo de trabalho, não é? Exato, e depois outro problema que eu acho que também deve ser, pelo menos a Sofia deve saber isso, que é o preço. Vamos falar aqui, por exemplo, Sofia, queria-me um logotipo e tu pedes, vou deitar aqui para cima da mesa, 150, 200 euros, o que for, e a pessoa, o quê? Mas por isso eu vou buscar à net qualquer coisa e está feito. Mas isso é uma versão, uma visão tão partilhada aqui no interior, que é o desenrasca, que é o serve, e depois acho que, não sei, Sofia, a tua opinião, que é, isto já é um problema tão crónico, que é as pessoas que fazem esse desenrasca, ou as empresas, ou quem for, que utiliza esse material tão fraco, tão frágil, em vez de ir a um profissional mais caro, mas com bases, que estudou, com recursos, e depois também quem vê aquilo começa a habituar-se àquilo, não é? É do género, pá, ok, está aqui isto, eu vejo um exemplo muito prático, cartazes de eventos, outdoors de câmaras municipais, coisas tão à rasca, não é? Tão fraquinhas. São sempre todas iguais depois. Exatamente, parece que é um template que muda ali umas cores, por isso eu acho que tu também já deves ter passado por isso, certamente, e é um bocado triste, não é? Desmotiva um profissional ver que fazem assim as coisas. Sim, a questão dos valores é um bocadinho mais profunda que isso, infelizmente, porque sempre que um designer diz qualquer que seja o valor é demasiado caro, porque as pessoas podem ir ao Canva e acham elas que estão a fazer algo espetacular.
Depois temos essa fase, essa parte que era o que eu estava um bocadinho a falar há bocado, que é a questão da cultura visual das pessoas. E ainda vou meter mais um mau barulho, que é a faixa etária das pessoas que moram no interior. Ou seja, não estão, apesar da internet chegar a todo lado e toda a gente ter internet, obviamente que eles não vão pesquisar o mesmo que um millennial vai, por exemplo. Portanto, o que eles sabem é muito o que vem da televisão e o preço certo, estás a ver? E o Big Brother, que tem todo aquele ar foleiro chamativo, e é isso que eles vão utilizar, obviamente. Mas sim, depois essa parte interessante do copywriting existe muito. Aquilo é mesmo, parece um template. E agora o que está a dar é porem pessoas a sair do outdoor, porque acham que dá uma versão 3D à coisa. E mesmo assim é mau, lá está, porque tu quando és um designer, tu estás a resolver um problema visual, ok? Mas tu tens de saber o que é que estás a comunicar. E normalmente essas pessoas não sabem, elas simplesmente vão pelas formas. Se isto tiver aqui um triângulo, está ótimo e vai chamar a atenção. E não é assim que funciona de todo. É mesmo isso. Ainda há pouco estava a ver no jornal uma candidatura de um político e tinha mesmo isso, era a pessoa a sair do outdoor, uma frase e o site da candidatura. E, portanto, eles imaginemos, gastaram 5, 10 mil euros no outdoor e uma fotografia e se calhar gastaram 50 euros no máximo na imagem, no copy, no design, está feito. Sim, e não sei se já viram um novo, que esse para mim está espetacular, porque tem baloiços. Já não sei o que era, mas tinha 3 baloiços em baixo e um deles calhava no poste do outdoor, ou seja, okay. O baloiço não vai andar. Estava só mal. Super prático, super Sim. prático. Sim, Muito bom. só reforçar uma ideia um bocado lançada pela Sofia e que eu noto muito isso aqui nestas pequenas vilas, que é a questão das gráficas. Muitas vezes fazem todo o serviço e o trabalho de um designer basicamente acaba por ser acessório para eles, porque a gráfica já tem ali uns quantos layouts preparados, que depois é só mudar uma cor a outra, pôr uma letra diferente aqui e ali, as coisas estão feitas e depois acaba, lá está, por se repetirem os outdoors por todo o lado, são sempre os mesmos, só muda as cores ou as letras e os nomes e de resto fica tudo igual. Isso, lá está, vai muito de encontro com aquilo que a Sofia estava a dizer em relação à faixa etária das pessoas daqui, a falta de cultura visual que as pessoas aqui têm, infelizmente, muito e que acaba por travar também a entrada desse tipo de profissionais um bocadinho nestas zonas e lá está, vai de encontro então àquilo que se dizia de obriga-vos aqui de certa forma a fugir para as grandes cidades. Não? Sim. E olha, Mas- diz, Sofia. Não, ia só dizer, quem me dera pagar um valor razoável por uma casa, não é? Quem me dera. Sim, Ter espaço para viver, ter um quintalzinho, pá, adorava. Para Não é? poderes andar, não é? Sim, sim. Não, e é só dizer, não te chega um cartaz com a imagem do Kim Barreiros desfocada e pronto, e a imagem da Santa também desfocada e as festas em honra de Nossa Senhora de qualquer coisa. Sim, os cartazes das festas é a melhor pessoal, coisa do mundo. Não é? Chega. Foste buscar uma coisa tão bom, esses cartazes são sempre 75% do espetaculares. cartaz é os patrocínios depois das empresas Sim. por baixo. Mas, e depois vetorizados 2, o resto vai ao Facebook que eu tenho lá o Já cartaz está. e puxa aquilo, puxa de um lado e depois vai o gajo da gráfica, nada contra o gajo da gráfica, mas vai a pessoa da gráfica e coloca aquilo e ficam as bolhas de ar, mas está feito, o que interessa é que depois a gente Interessa leva os que haja. copos na Interessa que haja. festa. Agora, ir pagar a um designer, a um copy, não, isso não faz sentido nenhum. Isso não se usa. Não. Sim, acontece muito isso. Eu gozava com isto quando andava na universidade e ainda acontece hoje em dia, que é eu depois pago-te um fino. Faz mais logo que eu depois pago-te um fino. E eu fico, pessoal, eu tenho contas, não é? Por favor, ao menos deixem-me lançar um valor, só porque sim, estás a ver? Sim, Para eu ficar exatamente. feliz. Ou podes começar a utilizar essa tática de ir ao senhor e dizer, eu pago-lhe um fino e a casa fica assim, ninguém se Estamos chateia. amigos. A ver se cola. É muito por aí, lá está, acho também uma das coisas que nos levou a criar este podcast e este espaço de trazer aqui pessoas ligadas à comunicação e não só, é demonstrar essa precariedade, digamos assim, precariedade aos olhos das pessoas, que como
para mim o design é uma arte, mas sendo uma arte menor, digamos assim, porque é uma arte desvalorizada por quem precisa dela e por consequência por quem a absorve enquanto consumidor. Portanto, é algo que terá que mudar, porque depois também, o que disse a Sofia bem, começa a ser tudo igual. Começa em todo lado a aparecer o mesmo logotipo, a mesma coisa, daqui e dali. Pá, e se calhar esta geração que vem agora, se calhar precisa um bocadinho mais de estímulo visual, precisa um bocadinho mais de coisas que façam sentido e que não seja mais do mesmo, não é? A questão é que esta nova geração vai ter de sair também, percebes? Portanto, Sim. o problema mantém-se. Sim, e vai chegar a um ponto que assim, para mim, eu sou defensor de uma teoria que é não existe retorno, ou seja, há muita gente que diz, ok, o interior ainda vai voltar, para mim não vai. É muito difícil. É muito difícil e as zonas rurais vão sofrer cada vez mais, até que das duas uma, ou se começa a obrigar-se, ou seja, as pessoas a sair das zonas com mais gente, porque mesmo o próprio governo podia fomentar isso com a descentralização de serviços, não o faz. E as empresas, no outro dia estava a ver a entrevista do Rui Naveiro da Delta, é das poucas que elas estão em Campo Maior. Quem é que hoje vai criar uma indústria ou uma empresa para crescer na Guarda, em Bragança, em Castelo Branco? Haverá sempre, mas depois chegas ao litoral e vais para Lisboa, Porto, Aveiro, Braga, Guimarães, e é absurdo comparar e fazer, e se virmos os relatórios de economia, o PIB que é criado em Lisboa, Porto e Braga, se calhar é o mesmo que o resto do país todo, não é? Isso já diz muito de como é que o país, para mim, não tem hipótese de fazer, de voltar ou tentar uma estratégia diferente da que está a ser utilizada. Sim, claramente é muito complicado. Já tomamos algum tempo no nosso tema, vamos agora já dar mais palavra ainda à Sofia, para sabermos o que é que ela nos traz aqui também hoje. Olha, o meu tema vai um bocadinho de encontro ao que nós já temos estado a falar. É mais sobre a importância do design e do designer, claro. Especificamente do gráfico, ok? Não vou aqui entrar em user experience, que agora está muito na moda e toda a gente reconhece o valor. Mas especificamente dentro das empresas, ok? Porque a mim choca-me um bocado que nós, designers gráficos, não sejamos considerados... vou utilizar aqui uma palavra um bocado forte, mas o core das empresas, ok? Nós somos sempre equipas de suporte e normalmente não nos dão o devido valor, vamos dizer isto assim, porque não somos diretamente billable e eu acho que isso não está correto. E portanto é este o meu tema e a minha polémica de hoje. Além de todas as outras que o Jorge já te acusou de trazer para aqui. Exato. É Eu uma não bebo vergonha. café, desculpem, não bebo café mesmo. É uma vergonha. E nós, aliás, vamos-te pagar a tua vinda ao podcast em café, não é? Em café. Obrigada, pessoal. Vou vender no Temos HLX. uma publicidade de uma empresa de café. Não, pronto, se me permites, Nuno, isto também, lá está, o que significa que o podcast também está bem montado, não é? Isto vai estão elinkados os temas. Parece que é de propósito, não é? Não, e a Sofia toca ela falou ao início algo que me tocou logo, que é: sou designer, sou gestor de redes sociais e um bocado, como é que foi? Canivete suíço? Canivete suíço. Pronto. E era aí que eu queria tocar, que é cada vez mais, pronto, na área de jornalismo já começa a ser, e tu sabes, Nuno, também já falámos um bocadinho sobre isso, mas acho que alguém de design sofre muito mais do que alguém de marketing, alguém de jornalismo, porque é isso mesmo, não existe uma forma de teres uma lista de preços, não é? Tu tanto podes fazer um trabalho numa hora como se calhar numa semana, depende de muita coisa, a criatividade não se compra ao quilo. Não é carregar num botão. Exatamente, não há uma folha de Excel que tu possas preencher e mostrar trabalho, não, é se calhar só encontrar o conceito pode-te levar horas e depois aplicá-lo se calhar demoras minutos, ou vice-versa, seja como for. E então, olhar para uma pessoa de design que recebe o que deve receber,
o salário que deve receber. Normalmente uma pessoa licenciada ou com mestrado que deve receber um pouco mais do que o salário mínimo, o salário médio, o que for, e depois acredito que noutros departamentos pensem assim, então, mas espera aí, eu estou aqui, o meu trabalho está aqui, estão relatórios, estão coisas aqui palpáveis, comercial, contabilidade, está aqui tudo palpável, e daquela pessoa, diariamente, se calhar, hoje não fez nada, ontem não fez nada, amanhã, ok, apresentou o trabalho, mas aqueles 2 dias. Porque é uma falta de sensibilidade que é chocante, que é mesmo isso, é por não ser algo industrial, digamos assim, que é, não podes contar o número de peças que fizeste de um carro hoje, e acho que é uma pressão para ti, para quem trabalha em design, que é, parece que o foco está em ti, que é do género, tens que mostrar trabalho, tens que apresentar resultados, e muitas vezes eles não é no dia, não é na semana, se calhar é no mês ou 2 meses, e haver essa sensibilidade e perceber, às vezes nem é a chefia, acredito que nem seja a chefia para contratar um designer, já tem que ter um bocadinho de sensibilidade, porque existe essa necessidade, é mais se calhar os colegas, outros departamentos, perceberem que, ok, esta pessoa está aqui a maquilhar a cara da empresa, não é? Ela, se fizer um mau trabalho, se as coisas não parecerem bem feitas, se não forem ao encontro das necessidades de clientes, sócios, passíveis clientes ou público em geral, a empresa é que sofre. É a mesma imagem. É a pessoa estar vestida, estar bem vestida cá pode, por dentro pode não valer nada, mas cá fora está bem vestida e choca-me bastante ser um canivete suíço, alguém que é o que volto a dizer, para mim o design é uma arte, criar é uma arte, e fazer com que as pessoas consigam identificar-se com um trabalho de design, de manipulação de imagem, de fotografia, é muito complicado, e nós temos um grande caminho, se é que algum dia vamos percorrer, para perceber esse valor. Sim, é mesmo isso que o Jorge estava a dizer, e pegando nessa última ideia que tu lanças, acho que é a ideia essencial que fica daqui, que é o design é uma arte, é um processo de criação, e portanto um designer, ao fazer um logo, está a criá-lo de raiz, do zero, não está a pegar em nada já pré-formatado, como aqui já falamos um bocadinho, e portanto é o essencial para o crescimento do designer, acho eu, é mesmo isso, as pessoas verem o designer como uma arte, como a criação de alguma coisa, e depois é muito isso, há muita preocupação das pessoas com a imagem, mas quando toca a chamar um designer para trabalhar a imagem de uma determinada empresa, essa preocupação já se desliga um bocadinho. Lá está a questão do preço, muitas vezes a Sofia sabe melhor que ninguém, se calhar, que não, como é que isso funciona. É muito desvalorizado o trabalho, esse trabalho, acho eu, e é um longo caminho, como o Jorge diz, para percorrer, mas que eu tenho, e desculpa ser tão negativo, Sofia, mas é que eu tenho alguma dificuldade em aceitar, em achar que realmente vai ser percorrido. É uma das muitas áreas que neste país vai ter muitas dificuldades para ganhar a importância que realmente tem e deve ter, não é? Sim, concordo. E infelizmente vai ser mesmo um caminho longo. A questão é que não é algo que não é palpável, percebes? Por exemplo, há bocado estava a falar em user experience. Tu entras numa app e sabes que aquele botão é suposto estar ali, percebes? E então para ti faz sentido, tu consegues perceber o porquê daquilo existir. Agora, se eu te disser, vamos agora determinar como é que uma empresa se posiciona nas redes sociais a nível gráfico, tu ficas, não estou a entender o que é que isso quer dizer. Sim. Ou então vamos decidir o tom de voz, e por isso é que eu digo sempre que somos um bocado canivetes suíços, porque nós não somos só designers, também fazemos comunicação e um bocadinho de marketing quando é preciso. E sim, acho que é um longo caminho, mas eu fico muito feliz porque agora há imensas pessoas no Instagram que também são freelancers e começam a chamar a atenção para estes temas. E eu acho super interessante, finalmente, as pessoas estarem a falar sobre isto. Não sei se vocês têm acesso ou se conhecem algumas, mas é mesmo muito bom ver que finalmente os designers conseguem falar, conseguem expressar-se e têm retorno do outro lado, ou seja, os outros designers realmente sentem o mesmo. Sim, também acho eu não sim. sei se isso acontece também com vocês na comunicação, mas calculo que sim. Um bocadinho o pessoal
o pessoal da nossa geração, se calhar, acho que sente muito esse tipo de problemas. São problemas inerentes não só a nós, mas sim a uma geração, e lá está, e acaba por nos acalmar um bocadinho a raiva, se calhar. Pá, afinal, não é só comigo que isto acontece, portanto, olha, é mau, mas é menos mau um bocadinho, não é, de certa forma. Sim, exato. E eu acho que um dos pontos essenciais, e que eu sou defensor acérrimo, é darmos valor a nós próprios, ou seja, e é isto mesmo, nós criámos o podcast para dar valor à comunicação, tu tens trabalhos, Sofia, para dar o valor, seja à fotografia, seja ao design, seja a trabalhos, a hobbies, mesmo a hobbies ligados a essa área. Porque muitas vezes as pessoas resignam-se, ok, estou a ser desvalorizado, mas espero que alguém faça isto. Não, se tu fizeres uma coisa mínima que consiga afetar uma pessoa, já é melhor do que não afetar ninguém. Se a pessoa perceber, ok, pá, sinceramente, olha, isto aqui deve dar trabalho. Olha, nunca pensei nisto desta forma. E se desmontarmos o design, o próprio design em si é um canivete suíço, mas infindável, porque lá está, como tu disseste e bem, a questão de como é que a marca se posiciona nas redes sociais, mas que não basta estar lá? Não basta estar lá, basta saber estar lá, saber como comunicar visualmente, e depois isso subdividido entre coisas parvas como assinaturas de e-mail. Sim. É verdade, são coisas que Sim, as sim. pessoas pensam, já aparece feito, não aparece. Tipo Merchandising, envelopes. exatamente, Sim. envelopes, merchandising, tudo o que envolve uma empresa, desde se calhar a lona à entrada até um aviso qualquer na Copa, passando pelas assinaturas, as fardas, se existirem, tudo isso tem que Decoração ser de pensado, escritório, por exemplo. tudo, não é? Sim. Tudo. E as pessoas pensam que, não, isto aqui é fácil, isto aqui está feito, isto É ao calhas, né? é normal, isto aqui não. Quem é que pensa? Não, ninguém pensou nisto, isto aqui é normal. E pá, e é essa normalização que a mim me chateia um bocado, que é, não se pode normalizar algo, pá, que demora tanto tempo e é algo único, ou seja, imagina que estás a fazer o teu trabalho, antes disso, nunca ninguém fez isso. Tu querias um trabalho, antes de ti nunca. Pá, isso é raríssimo, não existe na contabilidade, porque as pessoas já fizeram antes. E volto a dizer, nós vamos arranjar porcaria com alguém, mas pronto. Não existe num talho, percebes? Portanto, não desvalorizando ninguém, há áreas como esta aqui que, se tirássemos o design, era tudo a preto e branco, não havia, era tudo igual, era toda a gente a fazer o mesmo. Não, tem que haver pessoas com criatividade. Eu volto a dizer, a criatividade não se pesa, não se compra, não se encontra na rua. Trabalha-se, estuda-se, tenta-se, erra-se, volta-se a tentar, até encontrar uma fórmula que funcione. E muitas vezes não funciona a 100%, mas funciona, mas já fica para o futuro, para comparação. Pá, e é mesmo isso, uma empresa que lá está, que nós já falámos sobre isso, e acho que vamos falar sempre, que é banaliza a comunicação e por consequente banaliza o design. E nota-se agora, e acho que se notou, e a pandemia também trouxe isso de bom. Eu no sítio onde estou, nós lançámos, atualizámos o website, e com a empresa que nos fez o website, eles disseram, nunca as empresas perceberam tanto que é importante estar online, que é importante fazer as coisas bem, que é importante, porque agora está toda a gente, ou seja, tu podes ter a melhor loja do mundo, se a loja está fechada, tens que ir para onde está toda a gente, que é no digital. E depois tens de estar bem nas redes sociais, tens de estar bem nas newsletters, tens de estar bem no apoio ao cliente, tens de estar bem na loja online, tens de estar bem no site, e isso tudo passa por uma equipa criativa, design incluído, que agora acho que as pessoas abriram um bocadinho os olhos, e pronto, e se calhar poderá ser aqui, podemos encontrar aqui um bocadinho de vontade para que no futuro se perceba que, ok, se calhar não é assim, não deveríamos desvalorizar tanto esta área como tem vindo a ser feito. Sim, Tocaste aí, desculpa, força, Sofia, força. mas é que o Jorge tocou ali num ponto que eu fiquei mesmo, é mesmo isso, que foi quando a pandemia começou e nós fomos todos para casa e de repente era tudo online. E então eu acho que nunca trabalhei tanto na minha vida como no mês seguinte. Foi ridículo, porque entretanto até as pessoas de sales perceberam que tinham de ter PPTs, PowerPoints interessantes.
e visualmente interessantes, não é? Porque afinal eles não podiam perceber qual era a linguagem da pessoa à frente deles porque não existia. E era só um ecrã. Pá, e foi brutal, foi uma diferença, mas entretanto um ano passou e acho que as pessoas se esqueceram um bocadinho outra vez. Pois, Pois, o infelizmente problema é esse, não é? é efêmero, não é? Só para fechar, acho que era uma ideia engraçada. Acho que foi o Jorge que lançou isso há um bocado e que poderia ajudar a percebermos a importância do design e da imagem, que era, durante uns dias, termos tudo a preto e branco para as pessoas perceberem um bocadinho a importância das coisas e perceberem porque é que se usa determinada cor em determinado contexto, pá, a maior parte das vezes, acho que a maior parte das pessoas não percebe. É lindo estares a dizer isso, porque eu gostava de fazer uma experiência social um dia, quando alguém me deixar, tiver uma paragem cerebral e me deixar fazer isto, que era transformar uma área do supermercado e tirar todos os rótulos às coisas e pôr as mesmas embalagens brancas, só com os títulos e com os rótulos, não é, normais, mas tudo branco e preto. E depois as pessoas iam começar a perceber realmente o efeito que é tu entrares num sítio e não saberes o que é que estás à procura, porque é tudo Exatamente. igual. Adorava, pá, é o meu sonho. Mas realmente só de pensar já uma pessoa já fica. Acho que até dava um bocado de ansiedade entrar num sítio sim. e os carros todos da mesma cor, tudo da mesma. Pá, lá está, porque acho que as pessoas se habituaram, estão tão cómodas, foi aquilo que falámos. Mas uma caneta personalizada da empresa, isto já está aqui. Não, é alguém que fez, há um conceito, e nos supermercados, então, já agora que falas nisso, é realmente. Quando entramos lá, não temos noção do caos que aquilo é, mas de um caos tão bem feito, não é? Sim. Aquilo está tudo preparado para tu olhares especificamente para certos produtos, não é? Exatamente, é mesmo isso. E se esse caos não existir, vai aparecer um caos ainda maior que vai fazer com que as pessoas. Olha, uma experiência sensual que deixamos aqui. Até porque muitas vezes tu conheces o produto pela cor dele, muitas vezes, e não necessariamente até pelo nome, não é? Por isso já mostra mesmo isso, não é? E depois vamos ao extremo de, por exemplo, no continente, não sei se vocês sabem isto, mas eles só utilizam luz branca. Vocês entram no continente e é toda uma nova experiência para não cansar e não sei o quê, e para tu veres bem os produtos. Claramente aquilo é pensado ao detalhe. E eu fico surpreendida como é que as pessoas no século XXI não pensam na informação que lhes está a ser dada em todo o lado. E o mundo do design é muito isso. Sim. Os supermercados acho que é um bom laboratório mesmo por isso. Seja a forma como são colocados os produtos, onde é que são colocados, as cores, essa questão da luz branca também já me tinha percebido, tal como a música que mudou. Nota-se também a mudança da música, tornar aquilo algo mais acolhedor, não é? Para que tu passes mais tempo, os carrinhos não andam tão rápido, porque se andarem mais rápido fazem barulho. Portanto, isso tudo está estado ao pormenor e para nós é o quê? Vou ao supermercado comprar umas batatas e umas cebolas. Não vai. Ele vai uma estratégia, não é? Exatamente. Porque, entretanto, para chegares às cebolas, tens de passar por toda a secção que está em promoção. Se calhar levas mais qualquer coisinha. E eu não quero estar a cometer uma imprecisão, mas cá não, mas no estrangeiro, eu acho que, não sei se foi no Dubai, não tenho a certeza, que os próprios supermercados têm eat cams, ou seja, perceber onde é que os consumidores passam mais tempo. Se é ao pé dos cosméticos, se é não sei o quê, e é aí que eles vão focar as vendas cruzadas ou algo mais apelativo, não é? Portanto, perceber, ok, as pessoas que já passam mais tempo nesta zona de supermercado, então aqui vai ser mais apelativo. E aqui volto a dizer, tu entras no supermercado, nunca na vida pensas que isso foi pensado a esse ponto. Sim. Exatamente. Só para fecharmos um tema, e até porque o tempo já vai correndo, mas muito rapidamente, a Sofia no início contou aqui uma história de lhe queriam pagar um fino por um trabalho. Eu queria lhe perguntar qual foi a história mais curiosa, ou o pagamento mais curioso que te propuseram fazer do teu trabalho. Pagamento... Isto em freelancer, não é? Olha, tenho muitas, algumas engraçadas, outras nem por isso. Por exemplo, contratos é algo que não existe, tens de insistir muito. Então, quando não existe contrato, o pagamento pode vir ou não é? Tu ficas naquela indecisão
E houve uma vez que demoraram 3 meses, ou seja, o pagamento era 90 dias, mas obviamente que eu ainda não sabia isto. E então na minha cabeça foi tipo, bem, eu estive a trabalhar um mês e na altura eram 2 horas por dia, ou seja, eu saía do meu trabalho de 8 horas e ainda ia fazer mais 2, e passado um mês eu já estava tipo, ok, eu tive só a trabalhar para aquecer, vai ser ótimo. Mas não, correu tudo bem. Final feliz. Sim. Finos, pá, acho que não me oferecem já. E depois coisas muito simples, como, olha, quero um logotipo, mas depois, afinal, não sabem o que é que querem. E então, até chegarmos à fase do logotipo, ainda demora muito tempo. E depois, quando tu achas que realmente vais trabalhar e fazer aquilo que tu mais gostas, ele diz-te, mas olha, gosto muito desta imagem, podes só copiar? E tu ficas tipo, se calhar não. Imagino que já deve ter pedido, não dá para fazer mais barata, uma versão mais pequenina, uma versão mais... Sim, parece tudo. Opa, mas também é assim, freelancer é uma escola mesmo. Sim. Tu não fazes a mínima ideia para o que vais. E para mim tem muita piada esse lado, em que tu aprendes mesmo a desenrascar-te e lá está, eu fui falar nessa situação do contrato, fui falar com amigos meus advogados para eles me mandarem templates ou o que é que eu podia fazer e para eles me explicarem. Ou seja, tu aprendes muito com este tipo de situações. Para mim é ótimo, adoro. Sim. Mas a primeira vez que acontecem, tu ficas mesmo, ok, não sei como fazer. Sim. Sim. E imagina se fores só freelancer, a complicação que não deve ser, Sim. levares com isso tudo todos os dias. Sim, tens de gerir muito bem e, sobretudo, gerir as expectativas das outras pessoas, porque é muito raro alguém que chega ao pé de ti e já sabe o que é que quer. Também porque depois não conhecem muito do mundo do design, eles sabem que querem um boneco, não sabem especificamente o quê, e então tens de perder tempo a explicar. É uma realidade. E eu também gosto de fazer isso porque eu quero, de certa forma, educar as pessoas, ok? Para que, se elas tiverem de fazer isso no futuro, para que o façam bem. Pronto, e façam bem por aí. E achas que qual é que é a maior dificuldade que encontras enquanto designer, seja no teu trabalho normal, dito normal, ou como freelancer? Qual é que é o lidar com isso, com essa falta de cultura visual, ou é, sei lá, os timings, ou é... Acho que diria que é mais os timings, sim. Porque as pessoas ainda têm muita ideia de que ir ao Illustrator ou ao Photoshop é carregar num botão e as coisas aparecem. E então mandam-me sempre, seja um trabalho novo ou alterações, seja o que for, sempre com deadlines ridiculamente curtos e é muito complicado. Ou seja, tu nunca estás a pensar mesmo naquilo que estás a fazer, normalmente estás em modo reativo. Pois. E isso corta muito a tua criatividade, o teu pensamento, não é? Sim, eu acho que neste momento já consigo ter o mesmo botão de ligar e desligar a criatividade, porque é tão rápido e tu tens de ter uma solução naquele momento que tem de ser, tens de forçar. E depois de 5 anos já começa mesmo a forçar, sim. Mas felizmente que existem os pixabeis da vida para buscar ideias. É verdade. Nem que seja uma imagem desfocada com uma marca d'água por cima. Exato, há de fazer surgir outra coisa. Ok. Nuno, não sei como é que é a tua Vamos vida. se calhar às sugestões, já vamos com algum tempo de conversa, é bom sinal que nem demos por tempo a passar, portanto espero que quem nos vá ouvir que também não dê pelo tempo a passar, não é? Sim. Antes das sugestões, não sei se a Sofia trouxe uma. Estava a faltar a palavra, ajuda. Uma curiosidade. Uma curiosidade, exatamente. Curiosidade. Uma curiosidade. Olha, vocês conhecem a página do Instagram chamada 8fact? Hate fact. Não. 8, Não, de 8 não. mesmo. Eu acho que isto faz parte do 9gag, não tenho a certeza. Ah, Mas sim, é sim, toda ok. uma página de curiosidades. Ok, boa, ok. Isso é bom para nós. Bem pensado. Exato. Próximo temos Portanto, play. vão lá. E depois a minha curiosidade é acerca de ananás. Por que não? Eu avisei-te, Nuno. Isto ia Para parar de voltar. gravar. Eu corto esta parte depois. Ok, obrigado. Só que isto agora está em inglês, portanto eu vou tentar traduzir o mais correto possível. Ananases não são apenas uma fruta. Vocês sabiam? Não sabiam. Não, ok, então. São um grupo de berries que se fundiram todas juntas. Estavam à espera. Portanto, é quase como o monstro do Interessante. Frankenstein, não é? Exato.
Alguém me traduz a berries, não me estou a lembrar. E está-me a atrofiar o cérebro. Eu também estava a pensar na questão dos E berries. ficámos todos na mesma. Acho que bloqueamos os três. Sim. Faz vontade. Eu vou já dizer que o que aparece aqui é baga. Baga, não sei Ok. se é. Acho que Baga, fruto, grão. Pronto. está correto. Mas olha, perceberam a ideia, não Sim, perceberam? Sim. É quase como uma amálgama de frutas que se juntou numa fruta, né? Descobriram, sim. E que formou deu o belo do ananás. E que deu numa coisa que não deveria ir para a pizza, mas Pronto. mas sim. Pá, desde que não leva atum, por mim está ótimo. Atum, não consigo compreender essas pessoas também. Sim, acho que é preferível o ananás que atum, também concordo. Eu nesse ia Desculpa, com Jorge. uma Desculpa, Jorge. sopa, nesse ia com uma sopinha. Pronto, boa. Se calhar então terminamos com as sugestões. Sim. Eu posso começar, e até porque vou ser rápido, prometo. Vou-vos a vocês e à meia dúzia de pessoas que nos estão a ouvir, Meia que dúzia. nos vão ouvir, e já estou a ser muito simpático. Sim, ótimo. É um bocadinho de lembrar, não quero dizer a minha infância, porque também é demais, mas a minha adolescência, porque foi um dos primeiros livros que eu li, de uma pessoa que eu atualmente não me identifico muito, que é Miguel Sousa de Tavares, que é um romance dele chamado Equador. Na altura aquilo era mais que um calhamaço para mim, porque é um livro muito extenso, mas li este livro com 15 ou 16 anos e é um romance que se passa num período muito complexo da história portuguesa, ali no início do século XX, os últimos anos da monarquia portuguesa, e é passado em Santo Tomé e Príncipe, esta ligação com este nosso território lá. E é um livro muito interessante, muito didático, tem este lado também histórico que é importante. Eu como o Jorge sabe, sou fascinado pela história, e portanto também me fascinou por esse lado histórico, não tanto até pelo lado do romance, mas sim por todo este contexto histórico que tem. Antes é um livro que eu aconselho vivamente a lerem. Eu vou voltar a relê-lo em breve, até porque agora com outra percepção será completamente diferente, obviamente, mas pronto, é esta a minha sugestão, o livro Equador de Miguel Sousa Tavares. Ok, Boa. boa. Eu se calhar também digo, depois deixamos a Sofia para terminar em beleza. Sim. Eu na semana passada trouxe um livro, neste caso vou deixar o livro para o Governo Sombra do Nuno, né? E no meu caso, pá, eu acho que se um dia não nos reconhecerem e nos recomendarem, acho que é bom. Eu gostava de recomendar aqui não é um podcast, mas é um videocast, com 3 humoristas que estão aí a surgir. 2 deles que eu gosto bastante, um deles não gosto tanto, mas encaixa-se mais ou menos, e é um videocast no YouTube chamado Nós de Gravata. Ou seja, aquilo faz a mistura de nós, de gravata, literal, e nós, todos à mesa de gravata. E são 3 humoristas que estão a conversar sobre diversos temas. E os humoristas é o Daniel Daniel Carapeto, Rui Mirama, que é um grande humorista, gosto bastante, e Tiago Almeida, e eles falam de temas. Eles têm 5 episódios, o último é da escravatura, pá, e é bastante bom porque eles conseguem aliar um bocadinho de seriedade, apesar de me parecer um texto guionado, mas com comédia conseguem ir buscar pontos de vista bastante diferentes num ambiente completamente que não faz sentido, eles de gravata ali a conversar, pá, e acho que os episódios são de meia hora, consome-se muito bem, e acho que a nível de edição está 5 estrelas, e acho que é uma boa sugestão para quem quer de vez em quando aliviar e ver uma coisa de comédia boa que se faz em Portugal. Boa. Sofia. Muito bem. Ora, eu também trouxe um livro, chama-se Fuck Being Humble. Porque é que a self-promotion isn't a dirty word, ok? E é basicamente um livro de como é que nos podemos promover, mais para pessoas criativas, a nós e ao nosso trabalho, que eu acho que falta muito ainda, porque o designer em si é uma pessoa tímida. Nós achamos sempre que o nosso trabalho, lá está, possivelmente porque não é tão valorizado, nós nunca sabemos bem como é que havemos de fazer portfólios e enviar CVs e enviar e-mails. E aqui, este livro é uma ótima forma de começarmos, porque para além dela explicar, que é da Stephanie Sword Williams, desculpem, esqueci-me de dizer o autor. Para além dela começar a dizer isso mesmo, que nós temos de
saber promover o nosso trabalho, depois ela dá dicas específicas de como fazê-lo. Por exemplo, networking, que é uma coisa que as pessoas não pensam, ok? Se calhar irmos ao networking de determinada empresa vai ser ótimo porque vamos conhecer mais pessoas. Depois também tem, obviamente, a parte das redes sociais e do online. O que é que podemos fazer, por exemplo, se criarmos uma newsletter? Coisas simples e com as quais eu trabalho todos os dias, mas que eu acho que para quem seja criativo, mas não designers gráficos especificamente, se calhar pode não lhe passar pela cabeça. E parece-me que aqui tem todas as opções válidas e muito boas. Muito bem, fica a dica também da Sofia. Já vamos com algum tempo. Deixa-me já, antes que me esqueça, pedir desculpa aos nossos ouvintes, que nós andamos a prometer há muito tempo que vamos reduzir o tempo do podcast, mas nem sempre conseguimos, e neste caso ainda bem que não conseguimos, portanto acredito que eles também nos estão a agradecer por não termos reduzido muito hoje, porque certamente vão gostar acabaram de gostar do que ouviram, e portanto fica já este pedido de desculpas da nossa parte, mas não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa. Não sei, Sofia, se queres acrescentar mais alguma coisa, se calhar também promover um bocado o teu trabalho para as 4 pessoas que possam seguir-te. Onde é que te podem encontrar? Bem, obrigada primeiro por me terem convidado. Depois podem-me encontrar normalmente no Instagram, onde eu estou tipo 80% do tempo, considerando que trabalho lá 8 horas por dia. O handle é The Happy Design e ainda não existe site, desculpem. Lamento imenso aos fãs, mas irá existir em breve, portanto, stay tuned. Ok, boa. E nós também podemos partilhar depois na nossa página, porque isto também é bom. Divulgar o teu trabalho. Claro. Da minha parte, o mesmo, facebook.com/comrasca, COMrasca, e também temos o e-mail, que por acaso não verifiquei, que é o comrasca@gmail.com. Parece que é não é? Parece um restaurante. É perigoso. O meu pai diz .com, porque estamos em Portugal. É .com. .com, exatamente. E deveria ser assim, aliás. Pronto, e mais uma vez, claro, agradecer à Sofia, uma pessoa, pronto, que eu volto a dizer, como comecei, não sabia este facto dos ananás, mas mesmo assim continua a ser uma pessoa que eu respeito muito, que acho que estudámos juntos e sabia bem o valor dela. Foi pouco tempo, infelizmente, mas acho que serviu para perceber quem é, o que faz e a dinâmica dela, que acho que me identifico bastante com ela e desejar todo o sucesso profissional, pessoal, e pronto, e um dia que precisar de um logotipo eu pago-te um fino e falaremos sobre isso. Obrigada. Okay. Muito obrigado, Sofia, mais uma vez. Obrigada eu. Ficamos por aqui então em mais um episódio do Comunicar Arrasca, o 4. Estejam atentos, vem aí também novidades em breve. Um forte abraço a todos. Comunicar Arrasca. Muito blá 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 blá. Com Nuno Cardoso e Jorge Correia. Comunicar Arrasca.